Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor, yeah, yeah. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança. Nossa... É o Estação Zona Norte, direto do 16º Encontro Estadual de SEBs, aqui no Centro de Eventos em São Leopoldo. Um encontro que reúne pessoas do estado inteiro do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui com convidados especiais, que possam outras pessoas circular aqui também, para poder dar um pouquinho do que está acontecendo e do que vai acontecer nesse encontro maravilhoso que tem como tema as migrações. Está aqui comigo Zé Luiz Possato, biblista, professor, doutor de literatura, curador aqui de São Leopoldo, parceirão nosso do CBRS, e o do Bongás, biblista nacionalmente conhecido, eu diria até internacionalmente conhecido, né? De São Leopoldo também, da Zona Norte, nossa Zona Norte, né? E que foi assessor ontem do encontro, vai dar uma palavra. E o Andrei, que é um camarada que já teve até com o Papa, né? Depois ele vai falar um pouco, é da CPT, que é uma parceirona da SEBs de longa data, assim como o CEBI, e trabalha com o tema, milita no tema da economia de Claro e Francisco. Boa tarde, ou boa noite. Aqui, na verdade, é o seguinte, todo mundo vai assistir, seja de manhã, de tarde, de noite. Então, bem-vindos, né? Bem-vindas ao Estação Zona Norte. Vou começar aqui pelo Possato, vai ser meu parceiro aqui também do diálogo, né? Ele foi meu companheiro de muito tempo de pastoral da juventude, né? SEBs também, Possato? Na verdade, eu estava aqui para ser figurante. O que nós combinamos era que eu ia ser figurante aqui no lugar do Silon e do Cerveira, né? Mas tudo bem, vamos lá então. Vai ter que ocupar os dois lugares, o Silon e o Cerveira. Te vira. Vamos dar um jeito. Bongás, ontem você trabalhou, né, a partir do texto, né, que você produziu para preparar. Qual é a fundamentação, né, que promove essa reflexão que nós estamos hoje fazendo no encontro sobre o tema das migrações? A Bíblia fala sobre migrantes? Olha, a Bíblia, ela é um livro escrito por migrantes para povos migrantes. Então, se a gente vai olhar para a história humana também é a história das migrações. E na Bíblia não é diferente. Então, o povo da Bíblia, ele coloca o direito do migrante, da migrante, como um direito sagrado. Por isso, ele está bem no centro da Bíblia. E a Bíblia insiste muito para que não se oprima o migrante, para que se ame o migrante como a si mesmo e se coloque ele como um cidadão naquela sociedade. Então a migração tem muito a ver. Não é por acaso que o próprio Jesus coloca o direito do migrante como um direito humano fundamental. Eu era migrante e você me acolheu em sua casa. Então, o direito dos migrantes está na essência dos direitos humanos. E é assim que a Bíblia nos mostra do início ao fim. É um livro de migrantes para migrantes. Excelente. Vamos voltar aqui, Eu estou aqui com o Andrei, né? Eu já apresentei aqui o Andrei, é um camarada da CPT, que está participando desde o primeiro momento do encontro, né, Andrei? Então, o que tu está achando do encontro? Bonito, dizia para uma companheira nossa da agroecologia que esta é a comunidade da onde eu venho, na qual eu permaneço e que no final da estrada quero encontrar na realidade futura qual acreditamos, né? Então, caminhamos juntos e temos uma meta, né? E também é que ele que está entre nós, que nos reúne aqui,
E como o Hildo dizia, aquele que acolheu o migrante, o órfão, a viúva, aquele que nos acolhe todos os dias. É por ele, é essa meta que nós buscamos. E esse tema da migração, do qual participamos da escolha e inclusive da sugestão do lema, alarga o espaço da tua tenda, do profeta Isaías, é o momento em que nós podemos também nos reconhecermos como migrantes, reconhecermos que nossas comunidades são formadas por migrantes e nos colocarmos existencialmente sempre a caminho. O CEBI tem um espaço aí, né? Um espaço. E tem alguma coisa sobre essa reflexão proposta no encontro, né? Tem alguma coisa do Hildo lá que a gente encontra lá no CEBI também, do Possato? Ali do CEBI, que falando sobre o tema aqui do nosso encontro, que é a questão dos migrantes. A gente também tem material do Hildo, sim, ali falando sobre Paulo, né? Ele tem um livro muito bom falando sobre os 4 retratos de Paulo. A gente também tem algumas reflexões diversificadas sobre juventude, sobre a infância, sobre as mulheres, sobre povos originários, que também é um tema pertinente. A gente teve ontem uma linda apresentação cultural aí dos povos indígenas, né? Aliás, dos meus vizinhos, né? Que eles moram. Eu sou invasor aqui, eu sou lá da Zona Leste, né? E eles são meus vizinhos, estão morando lá perto de casa lá. Na verdade é tudo pertinho aqui, né? O Quilombo aqui pertinho, né? O espaço da comunidade Caigangue Porfigá, né? É ali próximo da sua casa, mas é próximo aqui também. Exatamente. Então são mais perto de casa do que lá da Zona Norte aqui hoje. Essa cidade, falando de migrações, né? Só quem é originário daqui são os indígenas, né? O restante é tudo migrante, né? Vieram os portugueses primeiro, depois vieram os negros, né? Vieram os alemães, quer dizer, já começou meio que diversa, né? Eu diria até diversa até do ponto de vista dos indígenas, porque não eram os caigangues que estavam aqui inicialmente, Exato. Era outra comunidade indígena. Hildo, tu falasse um pouco, né, da Bíblia que é escrita por migrantes para migrantes, né? E qual é a mensagem que ela traz, né, para os migrantes trazem para os migrantes? Olha, eu vou falar de uma carta do Novo Testamento. A primeira carta de Pedro, ela, inclusive o Eliot, ele fez a dissertação do mestrado dele sobre essa carta e o título do trabalho dele é Um Lar para Quem Não Tem Casa. Um lar para quem não tem casa. A primeira carta de Pedro, ela trabalha justamente o povo migrante na época, né, na região para quem foi escrita essa carta, lá pelos anos 90, já perto do ano 100 da era cristã, e era essencialmente comunidades que acolhiam migrantes. Né? E a palavra paroikia, que usa no texto grego, significa justamente para, quer dizer, além, fora, além da casa, e oikia de casa, oikos, casa. Então, paroikia são aquelas pessoas que estão além da casa. E daí vem a palavra paróquia. Paroikia, paróquia. Ou seja, qual é o papel, né, de uma paróquia hoje? Ser uma casa de acolhida para quem não tem casa para morar. Então, eu resumo um pouco assim, né, a mensagem bíblica para nós hoje, como postura diante do povo migrante, das pessoas migrantes, é ser uma casa de acolhida aberta a pessoas que não têm onde viver, onde morar, que não têm casa. Por isso, a primeira carta de Pedro, ela tem como tema principal esse tema, um lar para quem não tem casa. Então, a dignidade às pessoas migrantes que perderam sua identidade, sua família, seu trabalho, e de novo na comunidade encontram essa identidade cidadã, onde são respeitados como pessoas cidadãs, acolhidas na plenitude. Sensacional. Eu acho que o que o Hildo está falando aqui tem um pouco a ver com a economia de Francisco, né? Casa, né? Tem a ver,
dignidade, o direito à casa tem a ver com a gente vai alcançar com uma nova economia, né, Andrei? Sim, o principal foco da economia de Francisco e Clara a nível mundial são os bens comuns, porque a economia trata da gestão comum dos bens comuns. E se radicalizar, inclusive tem sido o meu papel como pesquisador, a radicalização dos bens comuns, nós veremos que não existem, na essência, bens privados. Todos os bens são comuns, né? E todos os bens estão a serviço do gênero humano. Tomás de Aquino recordou isso na Suma Teológica, que é o centro da fé cristã, e a própria Bíblia, quando diz que Deus criou um jardim, ele coloca o ser humano no centro para cuidar e preservar, não é isso, Hildo? Então a mensagem de Francisco, o Papa Francisco, é dizer, bom, se esta economia mata e se nós precisamos construir uma outra economia, nós precisamos radicalizar a ideia de que os bens são comuns e que a economia ela não é o monetário que deve regê-la, mas as relações interpessoais. O monetário pode até mesmo mediar a economia, mas não regê-la. E aí que está a grande perversão da economia que mata. Quando nós conseguimos subverter essa ideia, e aqui a palavra subverter vem bem-vinda, porque dizer que o centro, a centralidade da economia, especialmente numa economia do Evangelho, portanto uma economia evangélica é, como o Hildo diz, o lugar comum da comunidade, o lugar onde o povo que não tem casa se reúne. E se formos olhar o direito, a subsidiariedade que está dentro do ensino social da igreja, nós vamos descobrir que cada pessoa precisa não só da nossa ajuda, mas desses bens pessoal, individual, mas dos bens comuns do Estado, dos bens comuns, enfim, das nossas comunidades, para que possam ter o florescimento, que inclusive Aristóteles recordou como eudaimonia, a felicidade na cidade e a capacidade de bem viver que os povos indígenas têm nos trazido. Inclusive essa relação é bonita de se fazer. Dizer, bom, a felicidade é importante para a economia. O que os nossos povos originários ensinam da felicidade? Os Guarani têm expresso isso no conceito de tecoá. O seu José Verá, que é um Guarani de Maquiné, no livro dele, em Baraeté, ele sintetiza tecoá assim: o lugar onde a gente pode ser quem é. Se a nossa comunidade for uma tecoá, uma aldeia que educa, e o lugar onde cada um pode florescer do jeito que é, nós certamente estaremos vivendo o Evangelho e vivendo esta nova economia a qual Francisco nos desafia. Obrigado pela pergunta e estamos por aí para seguir conversando. As respostas não são tão importantes quanto as perguntas, porque as perguntas nos movem a encontrar juntos novas respostas, que é o que nós estamos fazendo aqui, seguiremos fazendo e voltaremos para as nossas comunidades ainda em busca. Obrigado. Nós temos que falar mais de economia de Francisco e Clara aqui no encontro, né? Sim. Eu acho que isso é importante, né? Que a gente possa demarcar, falar mais sobre, né? Eu não sei se tem algum espaço aqui no encontro da economia de Francisco e Clara, tem um espaço que a gente pode encontrar algo sobre? Nós trouxemos as cartilhas que estão na tenda da juventude e ela se tornou um processo transversal nas nossas pastorais. Alguns de nós fomos, né, ao encontro desse espaço para trazer a mensagem. Eu lembro que quando eu fui, eu escrevi lá que o compromisso era trazer essa mensagem para as pastorais sociais e para as comunidades. É o que estamos fazendo, no nosso modo, olho no olho, conversando e especialmente fazendo a opção pelas economias da vida. Nós temos um espaço de economia popular e solidária, que é a nossa resposta brasileira e latino-americana para a economia de Francisco a nível global. E por isso nós trouxemos Clara conosco, porque enquanto plantinha de Francisco, foi aquela que defendeu a altíssima pobreza de Francisco, mas não a altíssima pobreza simplesmente do nada possuir, ok? Eu nada possuo porque tudo é comum, mas Francisco fez algo muito interessante, Ismael. Ele e Clara eram de uma sociedade que os seus nomes eram importantes. Chiara era de Ofreduti, Francisco era de Bernardone, e eles abrem mão disso. Francisco diz, eu não sou mais filho de Bernardone, eu sou filho do Pai Nosso que está no céu. Para que aquelas pessoas que não tinham nome fossem valorizadas. E o movimento franciscano fez isso. Deu voz aos sem nomes da história. E ao dar voz aos sem nomes da história, criou já lá atrás, realmou a economia. Então, claro que as nossas respostas de hoje são diferentes daquela de 800 anos, mas inspirada naquelas, como Francisco, o Papa, nós vamos seguir realmando. E a beleza é que as SEBs são a nova economia, né? São essa nova relação
e precisam ser cada dia reinventadas. Nenhum passo atrás e um horizonte bonito pela frente. Excelente, muito obrigado. Aí chegando Marilene, a coordenação do encontro. Você tá aqui mais perto? Isso. Andrei, pode ficar aí se tu quiseres. Tá? Tá bem, valeu, muito obrigado. O que é SEBS primeiro, né? Eu acho que isso é uma provocação para todos nós aqui, porque muitas pessoas que vão nos assistir aqui, elas não sabem o que é SEBS. Vamos pensar a partir dessa perspectiva. Certo. Tá? A Vale TV, que é onde passa os programas, é uma rede de TV que atinge várias pessoas de vários lugares, de várias religiões, inclusive, né? Então, eu sei que tu deve ter já uma síntese do que foi ontem, o dia, uma ideia do que vai ser hoje. Tu coordenaste, né, um período ontem, mas eu queria primeiro que vocês falassem um pouco e provoco também o Possato aqui, o que são as comunidades eclesiais de base? Tem a ver com isso que o Andrei estava falando aqui, tem a ver com o que o Wildo falou ontem, né? Nosso assessor, né? Para assuntos bíblicos. O que é a SEBS? Em primeiro lugar, É isso aí, é isso mesmo. bom dia a todos e a todas. O que é SEBS? É uma pergunta que muitos se fazem e há também algumas dificuldades para compreender. É mais um serviço dentro da igreja? É uma forma de organização? É um movimento, enfim? Não, na verdade não é nada disso, né? SEBS é uma sigla e ela diz o seguinte: Comunidades Eclesiais de Base. Comunidade porque é o lugar onde nós vivemos, onde nós vivenciamos, onde nós nos encontramos, onde nós reunimos os grupos de família, fazemos círculos bíblicos, comungamos, partilhamos, ajudamos, muitas vezes quando há necessidade de um auxiliar o outro, ali acontece a irmandade, a troca, a busca coletiva. Eclesiais porque ela é da igreja, né? Eclesial por quê? Porque todos os nossos movimentos, todos os nossos caminhos e organizações dentro da comunidade, ela acontece de uma forma também onde nós sempre louvamos e agradecemos a Deus. Então, ali acontece o quê? Na verdade, essa caminhada de partilha, ela tem uma continuidade da caminhada do povo de Deus. Não é diferente, né? Só que ela é organizada e ela tem um olhar para as pessoas mais humildes, mais simples, aquelas que muitas vezes estão marginalizadas da sociedade. É esse olhar que nós temos e que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E aí já responde por que é de base, né, Hildo? Não sei se você concorda comigo. Deu para Se ele te ouviu, tá? Porque o barulho aqui tem a música acontecendo e tal. Tu prepara uma pergunta pro Wildo também, tá? Acho que é importante de biblista para biblista. Tu que é um camarada, eu te conheci no encontro de SEBS, tá? Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, nos encontros da nossa rede de comunidades, Rio dos Sinos, né? Na época, paróquia Rio dos Sinos, com o Padre Orestes, enfim, né? Pra ti, camarada que veio, que tocou muito tempo comunidade de base, né? Lá na comunidade de São Judas Tadeu, né? Lá na Brasília, né? O que pra ti bate comunidades eclesiais de base? O que eu faço te movimentar para estar aqui na SEBS, ajudar a SEBS, enfim? Olha, eu, quando era jovem, eu nunca consegui aceitar ou não me dava resposta para as minhas buscas, né, de espiritualidade, uma igreja institucional, clerical, doutrinária, etc. Então, eu me encontrei quando descobri a teologia da libertação, que é a teologia da Bíblia, a teologia de Moisés, né? O Deus que Moisés experimentou não foi de um Deus abstrato, doutrinário, não, era um Deus muito concreto que libertou um povo escravo da opressão do império. O que tem
melhor do que esse sinal para dizer que Deus é um Deus libertador. Então a teologia da libertação está na origem da Bíblia. A narrativa que deu origem a um povo, a uma religião, na verdade é a experiência com um Deus que liberta. Então quando eu encontrei, que aliás é a teologia de Jesus, Jesus assume essa teologia do Êxodo. Ele, desde criança, ele é o novo Moisés que é salvo da matança das crianças, vai para o Egito, faz a caminhada libertadora do Deus do Êxodo. Jesus é teologia da libertação pura. Eu não consigo entender que pessoas critiquem a teologia da libertação e se dizem de Jesus. Não tem lógica, não tem lógica. Então, as SEBs são a forma de ser igreja que corresponde a essa compreensão, a essa experiência de Deus. Por isso as SEBs, na verdade, são a igreja que corresponde ao projeto de Jesus. É nas SEBs que as comunidades se encontram e buscam viver essa espiritualidade do Deus libertador para hoje vivenciar nas SEBs como células alternativas de relações, de respeito pela diversidade, de acolhida do diferente, da partilha, etc., como modelos do mundo que a gente quer amanhã. As SEBs são o mundo que a gente vive hoje e que quer para o mundo inteiro amanhã, no futuro. Por isso as SEBs também são um projeto de utopia. A utopia de Deus, que Jesus chama de reinado de Deus. Ou seja, um mundo como se fosse governado por Deus e onde a justiça é a base desta sociedade. Por isso Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reinado de Deus e a sua justiça. Então eu me encontrei nessa igreja, porque essa é a igreja de Jesus, a igreja das SEBs. E por isso até hoje sigo militando como professor de Bíblia também, ajudando a motivar as pessoas a partir dessa teologia que é o centro da Bíblia, uma teologia de um êxodo permanente. Permanente. Quando você acha que já chegou lá, ainda você vê que o horizonte está mais longe. Você tem muito a caminhar. O êxodo permanente. Eu acho que o encontro é plantar semente dessa compreensão, né, do projeto de Deus. Vamos dizer assim, regar a semente também, aquelas que já foram plantadas, né? Tem uma mística, né, Zé? Tem uma mística esse encontro. Exato. E aí tu me pediu para preparar a pergunta e aí tu deixou um biblista fazer a pergunta para outro biblista, quer dizer, eu até tenho vergonha de me chamar de biblista perto do Will, mas enfim, vamos lá, né? Eu ia justamente nessa linha fazer a pergunta para o Will, porque eu queria que o Wildo explanasse um pouquinho mais o que tem a ver com o projeto evangélico, a questão das SEBs e dentro das SEBs a questão dos povos migrantes, porque eu vou te falar duas coisas, Wildo. Primeiro, a minha impressão, né? A primeira tentação de Jesus é vencer sozinho. E o que ele faz como resposta? Sai criando comunidades. Começamos por aí. Então, me parece que a proposta das comunidades eclesiais de base, ela é uma eterna novidade, porque ela está lá com base, com pé no Evangelho, mas quando se fala, né, esse modelo serve para nós hoje ainda? Eu acho que essa é uma pergunta que cala fundo para a gente. E a outra coisa é, fazendo a relação com os imigrantes, na década, a gente estava lembrando aqui nos bastidores, quando a gente se conheceu, eu e Ismael, lá faz algum tempinho já, e eu era morador em Curitiba, e a gente teve lá um bairro que se tornou em 10 anos o mais populoso de Curitiba, com gente que veio do interior do Paraná. Qual era a experiência que eles traziam do interior do Paraná? Lá no interior do Paraná eles já se organizavam em SEBs. Quando eles vêm para Curitiba, eles trazem essa experiência, seguem dentro dessa experiência. Então, me parece
que além de tudo, além de ser uma proposta evangélica, é uma proposta digna de povos migrantes, porque são povos que estão muitas vezes nômades ou semi-nômades. Não sei se tu tem essa impressão, como é que tu faz essa leitura, o que tu concorda, discorda? De fato, o povo que participa das comunidades, as famílias, as pessoas, por fim, elas são muitas vezes as pessoas desenraizadas, perderam suas raízes por causa da migração, por causa de uma série de fatores. E a comunidade, ela é esse espaço que devolve uma identidade para as pessoas, devolve as raízes para as pessoas. Então, esse é o papel fundamental das comunidades eclesiais de base. É ser igreja. E o que é igreja? Uma palavra que vem do grego, eclesia, que significa assembleia, comunidade. E assembleia significa povo reunido. Povo que vem de diferentes experiências, de diferentes lugares, e se reúne em assembleia, em comunidade. E ali cultivam uma identidade, um projeto comum em torno da fé em Jesus, da presença viva de Jesus de Nazaré, né, que nasceu migrante, né? Se a gente vai pela narrativa da infância de Jesus em Lucas, ele já nasceu migrante, porque eles migraram mais de 100 quilômetros de Nazaré para Belém, e ele na barriga da mamãe. Quando nasceu, já nasceu no estrangeiro. E logo voltou para casa, e segundo Mateus, foi para o Egito como refugiado político, mas o movimento de Jesus é um movimento migrante, que cria comunidade que tem o mesmo projeto, o projeto de Jesus, que é o projeto libertador, e ali na comunidade as pessoas migrantes de novo se sentem cidadãs, acolhidas, têm dignidade, respeitadas, valorizadas. Então as SEBs são essas comunidades, tem gente de tudo que é lugar, e a Bíblia é um prato cheio como mística para essa busca de identidade, porque a Bíblia nasceu em cima de pessoas migrantes. Se a gente vai olhar o apóstolo Paulo, e assim vou concluindo essa minha intervenção, o apóstolo Paulo, ele passou a vida dele migrando de um lugar para o outro, e meio apressado ainda, correndo para fundar comunidades e esses espaços de vida alternativa que vivem já o mundo com que sonhamos para amanhã. Sabe que eu me converti nas SEBs, né? Porque eu já participava de igreja quando nós tivemos um encontro de SEBs lá em 2000, no Palácio dos Sinos. Lembra do Diocesano de SEBs? Foi um encontro bem grande nosso, que é de Novo Hamburgo, antes do Padre Orestes falecer. E nesse encontro eu me dei conta da igreja, né, da teologia da libertação, dei conta do que era SEBs, né, e aí eu aderi de fato. Para mim foi uma conversão, foi muito forte aquilo assim. E eu comecei a assumir responsabilidade mesmo. Ontem, quando começou o encontro aqui, no primeiro mantra, eu enchi meus olhos de lágrimas. 24 anos depois, né, eu estou na organização do encontro de SEBs na minha cidade estadual, do encontro de SEBs, né, e a gente deu sangue aqui, né, para botar tudo em ordem, né, e enfim, dar conta do mínimo, né, para poder acolher as pessoas. Mas foi muito lindo ontem, esse dia. Para você, né, que ajudou a coordenar, conta para nós o que aconteceu ontem, né, e para ti o que foi importante e marcante ontem. Ontem foi
também me emocionei bastante, eu quero dizer, porque isso me recorda os encontros anteriores, quando nós tivemos, por exemplo, o 10º encontro, se não me engano, o 8º encontro estadual, que foi em Caxias do Sul, com a presença de Dom Benedito Zorzi. Olhar ele assim, ó, bispo envolvido, trabalhando junto, fazendo a Inholine junto com o grupo da cozinha, participando, dando sugestão, caminhando, onde nós conversávamos entre iguais. E aqui, dentro do nosso espaço ontem, isso me veio à memória, assim como você recordou do teu tempo, quando você começou, eu recordei deste momento também. Porque o encontro estadual é a culminância, é onde nós nos reencontramos, onde nós fazemos um pouquinho a análise da realidade, nós fazemos a mística, né? As orações, aí teve um mantra, um momento muito especial que foi a abertura, a entrada, a acolhida com todas as dioceses, com todos os representantes das pastorais e entidades sociais, enfim, do CEBI, da comunidade indígena. Foi um momento bastante especial, né? E como não podia ser diferente, depois então, o tema ele já traz a questão dos migrantes. Então é aquele cenário vivo do que nós vimos nos nossos cartazes, né? A presença, a participação, a entrada do trem das SEBs, trazendo presente toda a nossa caminhada e a nossa trajetória. Isso foi realmente bastante importante para nós enquanto caminhada, porque esse trem, na verdade, nós queremos que ele cresça e que cada vez mais ele esteja dentro dos trilhos e junto com isso, com tudo que disse aqui, que disseram vocês, né, da participação, este envolvimento, esta mística, essa participação, onde nós, enquanto delegados de um encontro estadual, somos os representantes das nossas comunidades. Nós não viemos aqui nos representar, nós viemos representar uma caminhada que nós fazemos dentro das nossas comunidades. Isso é importante. E como não podia deixar de ser diferente, o estudo depois, quando nós refletimos dentro da análise da realidade, que foi muito bem conduzido, foram muito bem conduzidos pela Jaqueline e pelo Padre Alfredinho, onde nós refletimos a questão do migrante hoje, né, dentro da nossa sociedade, a forma como nós os acolhemos dentro dos nossos bairros, das nossas vilas, das nossas comunidades, a forma também como são conduzidas todas as questões, isso tudo foi refletido e depois tivemos ali para ajudar também, nós chamamos de fila do povo, né? Onde as pessoas vêm e fazem a manifestação, perguntam para os assessores, enfim, para quem está coordenando, algumas questões que realmente são pertinentes ao assunto. E isso tudo foi o que aconteceu ontem, tudo com muita reflexão, com muito estudo, mas sem perder também a alegria, sem perder a esperança, porque SEBs é vida, é esperança, é partilha, é troca, é comunhão e é participação. Então tudo isso nós vivenciamos ontem nesse dia. Não sei se eu respondi. Muito bem, aliás, uma síntese muito importante para que as pessoas compreendessem o que aconteceu de fato. E nós estamos hoje sábado, né? Nós tivemos trabalhos em grupo, né? E vai ter um momento muito importante hoje também, né? Que momento vai ter hoje? Eu acho que ontem já na condução, porque como nós falamos, os círculos bíblicos são muito importantes para nós dentro da nossa caminhada. Então, hoje pela manhã, a reflexão foram através de textos bíblicos, né? Nós tivemos vários grupos, são 30 grupos organizados, divididos entre o nosso espaço, que nós estamos aqui no centro de eventos, e na escola também, né?
e todos eles representados pelas bandeiras dos países. Da escola municipal Zaira Hausch. Isso. É difícil para mim lembrar desse nome, mas é esse mesmo. Então, e ali então houveram todas as conversas, enfim, um estudo bíblico. Depois retornamos, reuniram-se agora, um pouquinho antes deste momento, os relatores, onde estão fazendo uma síntese que será apresentada no início da tarde. E hoje nós temos, depois de fazermos toda esta caminhada bíblica também, nós temos um momento que ele é bastante importante, que é nós fazemos uma caminhada, onde nós recordamos dos mártires da nossa caminhada. É isso, né? Mártires, os defensores da vida. E os defensores da vida. Então nós temos pessoas que muitos de nós conhecemos, né? Se lembrarmos aqui no nosso meio, Sepete Araju, Zumbi dos Palmares, se lembrarmos mais próximos, Marielle Franco, né? A irmã Dorothy, enfim, pessoas que doaram e deram a sua vida em favor de uma causa, em favor dos direitos daqueles que realmente precisam, né? Daqueles que, se nós pensarmos hoje enquanto meio urbano, nós tivemos ali também o Santo Dias da Silva, que foi um operário, e ele foi morto na defesa dos direitos de todos os trabalhadores. Então, assim como este, nós temos muitos outros que são lembrados e outros que nós procuramos lembrar para que não sejam esquecidos também, para que não haja, para que os direitos, vamos dizer assim, a defesa, o cumprimento da defesa da vida, ela seja realizada, sem que as pessoas sejam sacrificadas nas suas vidas, né? E que haja realmente vida para todos. Esse é o nosso pensamento. Muito obrigado por essa partilha aqui, né? Hildo, muito obrigado pela tua partilha, participar conosco aqui desse programa, né? Muito feliz pela tua disposição. Tá com fome já, a hora do almoço. Agradecer a oportunidade aqui, né? E está na hora do almoço aqui, né? Como eu estava dizendo, os migrantes também comem, né? Então vamos comer. Obrigado pela parceria. O invasor aqui da zona, mas imigrante, né? Vamos usar o termo adequado. O imigrante da Zona Leste aqui está à disposição para outros. Foi uma experiência meio tumultuada, porque a gente está num ambiente não controlado, né? Minha primeira experiência com esse programa foi exatamente nesse ambiente, ficou um pouco... Mas acho que diferente do estúdio, é diferente. Mas é isso aí, é na emoção que é, na pressão da emoção que a coisa funciona. Tá? Muito obrigado pela participação de todos. Então, fiquem aí com imagens do nosso encontro, né, que está muito bonito, muito bacana, muito representativo. Tem inclusive delegações, eu já vi aqui de venezuelanos, né, de outros migrantes haitianos, né, comunidade indígena, né, que é daqui, não é migrante, é daqui, né, mas migrantes delegados de todas as partes do estado, né, em São Leopoldo, no centro de eventos, no 16º Encontro Estadual de SEBS. Um abraço a todos, até o próximo programa. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor, yeah, yeah. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança.